Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, por aqui Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. E hoje nós estamos trazendo um assunto que é bastante importante e, de uma certa forma, por que não dizer que é uma utilidade pública, não é? Hoje o nosso assunto é depressão e ansiedade, né? E para tratarmos desse assunto, estamos recebendo aqui o doutor Daniel, né, que é especialista no assunto, e também o nosso doutor Valdemilson, né, que já faz parte aqui do nosso programa. Eu gostaria de dar aqui a palavra para o nosso doutor Valdemilson. A paz do Senhor para todos, viu? Eu quero dizer, pastor Denis, que para mim, mais uma vez, satisfatório estar aqui neste programa e espero que tenhamos um diálogo agradável e possamos esclarecer algumas dúvidas daqueles que nos acompanham de casa, viu? Agora, eu gostaria que o doutor Daniel falasse aí com nossos telespectadores. Paz a todos. Os nossos espectadores. Uma honra estar aqui nesta noite. Sou grato pelo convite. E falar desse tema, depressão e ansiedade, um tema que hoje é bastante denso e urgente também. E espero que nesta noite a nossa conversa venha trazer mais esclarecimento e esperança pessoal. Pois bem, nós iremos para a vinheta, logo após estaremos de volta já com as perguntas e dando corpo ao assunto, amém? Vamos à vinheta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Desde já quero agradecer a você que sempre está aí acompanhando o nosso trabalho. E como foi falado, né, na introdução, o nosso assunto hoje é depressão e ansiedade. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui, a primeira pergunta para o doutor Daniel, é que há assim, uma confusão muito grande entre depressão na cabeça de algumas pessoas que não entendem do assunto, não é? A depressão com a ansiedade, há uma mistura. Qual a diferença, doutor, da depressão para a ansiedade? Bom, pastor Denis, primeiro, a depressão ela é considerada um transtorno, segundo o DSM-5, que é conhecido como Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, 5ª edição. Então, como transtorno, nós temos os critérios de diagnóstico, não, que são a sintomatologia, que vamos definir se de fato esse paciente tem a depressão. E a ansiedade, ela não é considerada uma doença, né, um transtorno. Ela é uma reação psicológica normal que todo ser humano tem. Então, é normal você senti-la diante de uma prova que você vai fazer num vestibular, de um Detran, né, que automaticamente você começa a sentir reações fisiológicas, como, por exemplo, aceleração do coração, aquele nervosismo. Então, isso é natural do ser humano, é a ansiedade. Já há uma diferença da ansiedade para o transtorno da ansiedade. É isso que as pessoas precisam entender. Aí, esse transtorno já é totalmente diferente. Por quê? Porque ela se difere da intensidade do sintoma, da durabilidade desse sintoma e da imprevisibilidade da ocorrência. Então, é isso que nós vamos analisar dentro de um contexto clínico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um país que está praticamente, né, tá num índice muito alto com relação a índice de pessoas com ansiedades e depressão. Aqui a gente pode atribuir essa situação. Por que esse patamar tão elevado nessa questão aí da ansiedade e da depressão? Se você fosse culpar uma situação, a quem você culparia por esse resultado? Bom, existem vários fatores, né, que podem desencadear tanto um quanto o outro. E a vida hoje, né, nessa correria dramática, né, que as pessoas têm
pela sobrevivência, né, pelo trabalho, falta de emprego. E hoje o Brasil, né, sofre muito com isso, problemas econômicos, problemas familiares. Todas essas variáveis podem desencadear o quadro ansioso ou quadro depressivo. Então, a gente investiga todo o contexto, né, em que esse paciente vai estar inserido, aquilo que é carregado de aversividade, como conflitos, divórcio, desemprego. Isso vai gerando falta de esperança, desânimo. Isso vai afetando, de fato, o psicológico da pessoa. Então, ela vai desencadeando a ansiedade, e quando essa ansiedade está bastante elevada, ela pode desencadear um quadro depressivo. Quando a pessoa entra nesse quadro depressivo, ela vai perdendo o prazer pela vida, tendo aquele pensamento recorrente de morte. Então, isso é bastante perigoso. Então, é preciso fazer um acompanhamento psicológico. Agora, doutor Valdemilson, a gente vê pela explicação aí do doutor que a Bíblia ela tem razão sempre, né? Porque a gente encontra no capítulo 1, no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7, onde diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Isso é fato, né? Observando aqui o que o nosso companheiro relatou, digamos assim, essa luta, essa correria, né, frenética do dia a dia, de certa forma proporciona, né, esse tipo de problemas, né, a ansiedade e a depressão. E, como o senhor falou, pastor Denis, a Bíblia, né, Deus já sabendo desses desenrolares, já tem esta previsão aí bíblica para nós descansarmos um pouco nele, né, descansarmos um bocado nele, ou seja, lançarmos toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, né, que é o que o doutor falou, que é a correria, né, ansiedade para que as coisas deem certo, né? A própria sociedade cobra muito de você, não é? Por exemplo, quando você, digamos que tem um amigo que você está com um bom tempo que você não vê ele, né? Quando você olha ele, a primeira coisa que ele pergunta é: cadê o teu carro? Né? E aí, já a tua casa? Então, isso cobra muito do ser humano e faz com que o ser humano queira sempre estar, né, mostrando para a sociedade que ele está... E, como você mencionou, as escrituras já dizem, né, para a gente, ou seja, correr, tudo isso é válido. Correr atrás dos seus sonhos, persegui-los, buscá-los. Todavia, quando nós devemos ter cuidado para não deixarmos essa carga emocional muito grande, né, ficar sobre a gente. E a Bíblia já nos manda, né, nós lançarmos sobre ele, né, sobre ele como uma forma de escape, né, para o homem não ficar com essa carga emocional muito grande e desencadear esse tipo de problemas, né. Mas assim, pastor Denis, eu quero aqui lançar um questionamento para o nosso companheiro. Os pensamentos assim recorrentes de morte são sintomas de ansiedade, depressão. Sempre, quase que sempre, ou necessita-se de uma análise clínica para poder discernir isso? Sim, vai haver essa necessidade de fazer uma análise clínica, né? Porque quando se fala desse pensamento recorrente ao suicídio, segundo o critério, né, do DSM-5 e também do CID-10, o paciente ele vai ter essa tendência, né? Mas por quê? Porque um dos sintomas principais da depressão é essa alteração do humor, né? Então, esse paciente tendo essa alteração do humor, ou seja, há esse rebaixamento de um dos neurotransmissores conhecido como serotonina, tem os fatores orgânicos, psicossociais também, que podem levá-lo a pensar, né? Ele tem uma visão negativa de si mesmo, ele tem uma visão negativa em relação ao outro e ele tem uma visão negativa em relação ao futuro. Ou seja, ele não vê mais esperança, ele não tem mais expectativa, né? Então, isso acaba corroborando para esse, né, o pensamento suicida. Por que eu questionei isso, pastor Denis? Porque esse tipo de pensamento, desde a criação, né, do mundo, a gente
já houve isso, inclusive nas Escrituras, né? Como exemplo, Elias, né? Teve um certo momento que ele estava tão atribulado, perseguido ali por Jezabel, por Acabe, que a Bíblia nos diz lá em Reis, capítulo 18, 16, por ali assim, justamente isso, né? Que ele desejou a morte, né? Naquele momento. Então, assim, eu até disse uma vez, né? E eu quero fazer esse questionamento. Se já houvesse essa intitulação de depressão na época, Elias poderia ser, digamos, diagnosticado com uma ansiedade, com uma depressão? Sim, com certeza, né? Porque quando a gente estuda o comportamento de Elias, nós vamos perceber algumas sintomatologias clínicas que hoje são presentes na atualidade, né? Esse pensamento, né, de querer morrer, pedir a morte, né? Ele teve alteração do apetite, outro sintoma que é presente na vida do depressivo. Ele teve falta de ânimo, estava lá na caverna, certo? Então, esses sintomas, tudo nos leva a pensar, trazendo para o contexto de hoje, que a pessoa esteja em um quadro depressivo. Como é que a gente vai observar a subjetividade, ou seja, o pensamento, o interior da pessoa? É através do processo da verbalização. Então, quando eu escuto um paciente falando muito sobre morte, né, muito sobre o desejo de se matar, então a gente precisa levar a sério essas verbalizações. Por quê? Porque esse paciente pode ter a possibilidade de ter algum transtorno psiquiátrico. Eu achei interessante aí essa questão do levar a sério, porque ainda, né, apesar de tantas informações sobre essa situação, ainda tem muita gente que não sabe lidar com pessoas depressivas. E dizem que é frescura, dizem que é preguiça, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é: existem palavras que não se deve lançar a um depressivo? Se existe, quais são essas palavras? Olha, isso é muito pessoal, né? Subjetivo, porque vai depender da história, né, de vida de cada paciente. Então, por exemplo, você está diante de uma pessoa que está com quadro depressivo, está acamada, não quer sair do quarto, você lança a palavra, às vezes com boas intenções, né, para ajudá-lo. Você diz: sai do quarto, meu filho, vai fazer alguma atividade, né, vai praticar algum esporte. Isso, ele ouvindo essas palavras, pode piorar o quadro, porque se ele já está sem energia, sem ânimo, né, essa não é a solução de você trazer palavras de conforto, palavras positivas, para tirar aquele indivíduo daquele quadro depressivo, porque não vai adiantar. Ele está cabisbaixo. Se ele tiver de fato a depressão, o transtorno depressivo, precisa, em primeiro lugar, levar um acompanhamento psicológico, ou no psiquiatra, ou no psicólogo, ou no médico da área da saúde mental, para justamente investigar todo esse contexto. Agora, o doutor Valdemilson, né, falou agora há pouco sobre levando para dentro da Bíblia, né? Nosso programa aqui é no alvo da Bíblia, a gente precisa trazer para dentro da palavra. Então, ele trouxe a situação aí do profeta Elias. E hoje a gente vê que tem muitos crentes que eles têm uma dificuldade de aceitar que nós cristãos estamos também sujeitos a muitas coisas, inclusive a Bíblia diz isso, né? Aí ele citou o exemplo de Elias. E tem também um exemplo bastante típico, né, que é o de Jó. Eu vi o senhor falando aí que a pessoa perde o ânimo, né, vê a vida de uma forma negativa, não quer comer, às vezes não dorme e tal. E no capítulo 4 de Jó, a gente vê Jó dizendo, desejando a morte, que é terrível o que ele fala ali. Se uma pessoa chega hoje no seu escritório e diz assim, na sua clínica, e diz assim: doutor, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não como, né? Eu não sinto prazer em comer, eu não vejo mais cor na vida, eu não vejo mais, a vida para mim está em preto e branco.
qual vai ser o diagnóstico dessa pessoa? Bom, pastor, esse tema ele precisa ser bastante esclarecido. Primeiro, se um paciente desse chega para mim relatando essas sintomatologias clínicas, primeira coisa que eu vou perguntar é se ele foi no psiquiatra, certo? Se ele diz que foi, com certeza o psiquiatra já deu o diagnóstico, porque o psiquiatra ele é o profissional especializado da área da saúde que tem a capacidade de dar o diagnóstico e prescrever a medicação certa, certo? O psicólogo não, ele não prescreve a medicação. O psicólogo ele trabalha com a psicoterapia, que é um trabalho de tratamento psicológico, através da verbalização. Então, se ele foi ao psiquiatra, ele tem um diagnóstico. Aí eu pergunto, qual é o seu diagnóstico que ele deu? Eu tenho um transtorno, vamos dizer, de pânico com agorafobia. Ou então um transtorno depressivo maior. Tudo bem, eu já conhecendo o CID-10 e o DSM-5, eu sei quais são as sintomatologias clínicas que compõem o transtorno depressivo maior, que vai ser alteração do humor, falta de concentração, e isso eu vou investigar nele, dentro do consultório. Se ele tem alteração do apetite, problema com insônia ou hipersonia, se ele tem essa visão distorcida em relação a si. Se eu confirmo no consultório, eu fazendo uma avaliação, né, e de fato ele apresenta, aí sim o diagnóstico está totalmente correto, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai procurar investigar, para nós poder trabalhar dentro da nossa área, nós vamos investigar os fatores que desencadearam e instalaram aquele comportamento, porque a nossa proposta é trazer mudanças comportamentais que estão sendo conflitivas ali para o paciente, né? Que está trazendo aflição, está trazendo muitos problemas psicológicos. Então, nós descobrindo essas variáveis, nós já começamos a pensar nas propostas de intervenção, de modificação daquele comportamento, certo? É por isso que a importância tanto do tratamento farmacológico quanto da psicoterapia. Porque se a pessoa ficar só no tratamento farmacológico, tudo bem, há uma melhora dos sintomas, mas você não tratou da causa, entende? O psiquiatra ele tem essa preocupação de lacear o diagnóstico, enquadrar esse paciente em alguma tipologia psiquiátrica para poder passar a medicação correta. Já o psicólogo ele tem outro olhar, uma outra visão. Não é que é trabalhar com medicação, não. Nós vamos trabalhar agora com as variáveis comportamentais que desencadeiam esse problema. Então, a gente vai trazer para o paciente tomar esse processo de conscientização, que a terapia ela visa esses dois fatores, o autoconhecimento e o autocontrole. Então, o paciente tendo isso, esse esclarecimento, aí tudo já vai encaminhando para as propostas de intervenção. Irmão Valdemir. Pastor Denis, os que nos acompanham, houve um questionamento seu aí quanto ao que se deve evitar, né? Além do que o nosso companheiro falou, acredito também que se deve evitar palavras negativas, né? Como o senhor mencionou, de frescura, isso, aquilo, e que tu tá sendo besta com isso aí. E nós podemos ver algo relacionado, você pode nos confirmar, no próprio exemplo de Jó, que você citou, né? Quando os amigos dele chegaram lá e acredito que falaram assim, foram duros ou falaram palavras inapropriadas no momento errado, né? Não que estivesse assim totalmente errado o que eles falaram, mas que o momento, talvez o momento não fosse o adequado, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, sua pergunta, acredita-se que deve-se ter cautela principalmente em relação a palavras, né, negativas, nesse sentido, para poder não atingir uma pessoa que já esteja para baixo, né, nesse aspecto. Tem também, né, a parte onde Jesus diz, irmão Valdemir, doutor Valdemir, diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados. A depressão fala de cansaço, né, da vida, do cansaço mental, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, olha a palavra oprimido aqui, típico de quem está, né, com problema psicológico, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. O que é que uma pessoa cansada da vida, o que é que ele procura para a vida dele? Descanso, não é? Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Então, a gente vê aqui que o tratamento com remédios, né, o tratamento físico, ele é muito importante, mas também a questão espiritual, a questão de buscar a Deus, né, de buscar uma alternativa espiritual, tem as suas prerrogativas. E era isso aí que eu iria questionar, pastor Denis. Se pode separar, né? Ou propriamente a importância, né, do lado espiritual para a cura, né, para a pessoa vencer ali a depressão e o transtorno de ansiedade. Tu trouxe uma palavra interessante, que é a cura, né? E é muito importante a gente esclarecer para os telespectadores que na nossa área, na nossa profissão, a gente não utiliza a palavra cura. Sim. Que é cura, vai para os pés de Jesus. É Jesus que cura. Amém. A medicina não cura. Nós temos tratamento, entende? A depressão, psiquiatricamente falando, ela tem a possibilidade, ela, além de ser crônica, ela é recorrente. Então, a pessoa que passa a ter uma primeira crise de episódio depressivo, ela tem 50% de probabilidade de desencadear uma segunda crise. Ela tendo a segunda crise, ela vai ter 75% de desencadear a terceira crise. E tendo a terceira, vai ter já 90%. Ou seja, por quê? Porque não existe cura. Existe o que a gente chama de remissão completa dos sintomas. O que significa isso? É o desaparecimento completo dos sintomas. Mas isso não quer dizer que o paciente esteja curado, né? Como ela é crônica e recorrente, ela tem essa probabilidade de acontecer no futuro. A pessoa vai, um exemplo aqui, a pessoa vai no psiquiatra, ela tem esse problema de depressão, o psiquiatra passa a medicação, só que o psiquiatra aconselha ela que o período da medicação, na primeira crise, olha pastor, é de 1 ano a 2 anos. Entende? Mas só que quando o paciente ele começa a apresentar a melhora do sintoma, muitos deixam de tomar a medicação. Entende? O que acontece? Pode acontecer um rebote do quadro depressivo, que é o retorno dos sintomas que foram, né, aliviados. É por isso que os psiquiatras aconselham da pessoa não retirar da noite para o dia a medicação. Tem o período certo. Então, quando a pessoa ela não obedece a esses critérios, ela tem mais chances de desencadear de novo as sintomatologias clínicas. Então, se ela houve uma melhora e a possibilidade no futuro de ela ter problema no trabalho, problema conjugal, passar por um divórcio, o psiquiatra vai segurar mais um pouco o antidepressivo até que as coisas fiquem estabilizadas para a pessoa poder passar pelo processo do desmame, que é essa redução gradual da medicação. Dr. Valdemilson, você terminou agora com a pergunta, não foi que fez? Então, volta aqui para mim. Então, é importante que a gente, as pessoas se conscientizar que eles precisam buscar ajuda, né, o tratamento. E também, como o senhor falou lá no começo da sua fala, a questão da buscar Jesus. Buscar Jesus, buscar, né, Atos capítulo 10, se eu não me engano, deixa eu ver se eu encontro aqui. Diz, né, que Jesus ele curou todos os oprimidos, ele ungido pelo Espírito de Deus, ele curou todos os oprimidos do diabo. Então, eu não demonizo essa questão, a questão técnica, a questão física, como tem muito crente que menospreza. Tem gente que diz que o médico não sabe nada. Claro que ele sabe, ele estudou. E então a gente tem que trabalhar essa questão de, né, tirar esse... Só interrompendo, nós temos que trabalhar essa política do avestruz, né?
que a gente vê muito presente nas pessoas. O que é isso? As pessoas não querem ter consciência da gravidade que o problema é. Né? As pessoas apresentam a sintomatologia, têm o quadro, mas não quer reconhecer para buscar o tratamento adequado. Certo? Eu encontrei aqui o texto, né, que diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus é a nossa esperança. A gente quer dizer isso. Eu quero dizer aqui para os nossos... Lembrar aqui do nosso tema de hoje, estamos falando de depressão e ansiedade, os transtornos da depressão, a importância de se buscar ajuda e também a importância de se buscar Deus, né, e colocar Deus no centro dessa questão. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o doutor Daniel, e o nosso irmão, o doutor Valdemilson, que sempre está aqui conosco. Amém? Só uma palavrazinha, pastor Denis. Sim. Eu acredito que o ato de buscar a Deus, de não desprezar, beleza, não vai desprezar o auxílio humano, tranquilo. Mas o auxílio espiritual, ele é de suma importância, né? Como você mencionou aí, nós vemos nas escrituras, para mim a Bíblia é fantástica. Por quê? Porque para tudo nós temos, tudo no mundo, pode-se dizer, na vida nós temos uma palavra. E inúmeras passagens aí, Jesus já se antecipava, já sabendo, né, do caos que o mundo se tornaria e fala, ó, tragam para mim, né, as angústias, o sofrimento, nas minhas palavras, né, a ansiedade de vocês, depositem em mim, joguem em cima de mim. E assim, eu entendo que é fato que quando o camarada passa por todas estas situações, todavia tira tempo para refletir em Deus, refletir na criação, refletir nas escrituras. Isso, de certa forma, traz tranquilidade, paz de espírito, sendo fundamental para vencer, né, ou encarar este tipo de situação. Então, assim, como foi dito, o nosso companheiro aqui, doutor Daniel, mencionou quanto à ausência de cura, né, diante dos homens. Todavia, eu acredito, assim, no âmbito espiritual, né, que o ser humano consegue, sem dúvida nenhuma, ser restaurado destes problemas. Até porque, assim, nós vemos o lado humano, mas nós professamos e pregamos um Deus que tudo pode, né? E você falou perfeitamente que quem quer ser curado no popular, vá diante de Deus, né? Porque, assim, este Deus, né, que nós professamos, ele sim, né, traz esta paz e, digamos que, some, né, estes sintomas da vida do ser humano. Tem até um texto aqui que é muito conhecido, onde o salmista Davi diz assim: refrigera minha alma, leva-me para pastos verdejantes. Isso ele está falando de uma paz e de uma guerra interior. A gente não pode entender isso como uma coisa. Então ele está dizendo aqui, não é uma dor de cabeça que ele estava sentindo, não era um problema psicológico, ele diz. Grande. Leva-me às águas tranquilas. E a gente sabe a situação que Davi passou. Né? E ele passou uma turbulência muito grande. Ele chega a dizer que ele não tinha mais prazer em se alimentar e que aquilo que ele tinha medo era o que tinha se tornado o pão dele constante. Então Deus ele refrigera a alma de quem está em guerra, né, psicológica. Ele refrigera a alma, ele leva a pessoa para, né, lugares, como está lá no Salmo, ele diz, como é que ele diz lá, rapaz? Ele diz: leva-me para pastos verdejantes, águas tranquilas, né? Então, é importante, sim, irmãos, a gente não perder a nossa esperança. É importante a gente acreditar, né, na providência de Deus, acreditar no milagre de Deus. A gente vê tantas referências na Bíblia de milagre, de coisas que Deus fez, né, que estavam... E o doutor Daniel, ele colocou, quando ele foi dar essa última fala dele aí, essa última explicação dele, ele deixou bem claro, clinicamente falando, né, na visão clínica, o diagnóstico é esse. A gente sabe que o homem sempre foi assim, o homem sempre ele dá essa desesperança, mas Deus está sempre trazendo esperança, né? Muito bem. Doutor Daniel,
Qual é a dúvida mais comum que você encara no seu consultório? As pessoas chegam cheias de dúvida, apavoradas. Quais são as dúvidas mais corriqueiras que as pessoas lhe abordam com elas? Bom, pastor Dendes, geralmente, quando o paciente chega no nosso consultório, já se queixando daquele estado de ansiedade, depressão, ele quer logo saber se aquilo tem a cura, né? E a gente precisa ser bastante verdadeiro com o paciente, né? Nós vamos esclarecer para ele, primeiro, o que é a doença, quais são os sintomas, né? E que aquilo tem tratamento, né? Então a gente vai, dentro desse processo da relação terapêutica, acolher esse paciente, atender a demanda dele, mas trazendo para a consciência dele de que a depressão tem o tratamento, não tem a cura, certo? Porque tem essa possibilidade, como eu falei, da recorrência. Então, dependendo do grau, o CID-10 ele classifica a depressão leve, moderada ou grave. Se esse paciente, por exemplo, tem uma depressão grave, então há uma possibilidade de ter futuramente uma recorrência novamente. Então, isso é simples, pessoal. Isso é simples, porque uma depressão ela é desencadeada através dos conflitos internos que nós temos, ou conosco mesmo, ou com os outros, certo? Né? Freud ele já dizia, né, que a nossa alma vive sempre em conflito. Por quê? Ele escreve um livro de 1930, O Mal-Estar na Civilização. Então ele esclarece que o problema da humanidade se dá nessas relações. Então, além de nós ter esses problemas de relacionamento com o outro, concomitantemente a gente passa a ter problema conosco mesmo, né? Passamos a ter essa visão negativa em relação a nós. Só para você ter uma ideia, a gente precisa ter aprovação do outro para a gente nos sentir bem. É como se a gente dependesse do outro. Isso é um campo simbólico, imaginário, que a gente tem nas nossas fantasias. E isso leva muitas pessoas a ficarem ansiosas, depressivas. Então, isso acaba afetando, de fato, a qualidade de vida dos pacientes. Então, muitos pacientes eles ficam, né, bastante preocupados, e eles querem essa dúvida, ele quer logo tirar essa dúvida. Tem cura, né, ou tem solução para as minhas neuroses, para as minhas depressões? E a gente jamais deve mentir ao paciente, né? Que eu já ouvi relato de psicólogos dizendo, olha, você vai ficar curada, né? Às vezes com boas intenções para agradar o paciente, que está em um quadro bastante depressivo. Mas você não pode mentir para o paciente. Você vai falar, tem tratamento, e você vai mostrar as propostas de tratamento, as intervenções, como você vai trabalhar. Então, isso vai, de fato, também gerar esperança no paciente, porque ele está ali, com certeza, quando ele vai procurar o psicólogo, é porque ele está com um conflito, e ele está ali porque ele quer resolver aquele problema, certo? Então, a gente já caminha por esse rumo. Doutor Valdemilson, quais as possibilidades, você já até falou aí, né? As possibilidades milagrosas, digamos assim, de uma restauração. Você falou, deu uma pincelada aí, mas se você pudesse falar mais algumas coisas aí sobre essa questão. Eu volto a bater na tecla, assim. O que ocorre? Nós devemos juntar o útil com o agradável, né? Tratamento do homem com o espiritual. Porque, assim, eu entendo que nós somos um conjunto. O corpo deve estar bem para a mente também estar bem, e, consequentemente, o espiritual, e por aí vai. E assim, nós vemos ali que quando citamos o caso de Elias, quando Elias, né, estava para baixo, mal assim, Deus mandou um anjo, né, para falar, para confortar, para consolar. E a gente vê que após isso ele teve ânimo, né? Se levantou, comeu, seguiu a jornada.
e por aí vai. E após Deus falar com ele na caverna, aí nós vemos o quê? Um outro Elias, né? Um Elias que antes estava amedrontado, encurralado, uma pessoa destemida, tanto que depois retornou e vemos a série de obras que foram feitas. Então, assim, Jó também, posteriormente, Deus falou com ele, animou, virou o cativeiro dele. Então, eu digo que o espiritual, ele se torna fundamental, né, e basilar, né, principal, para que o homem possa vencer, né, este tipo de situação. E assim, como a gente disse, Elias, Jó, podemos até estar... Tem um exemplo também bastante que vai ainda mais para essa questão do psicológico, que é a questão lá do camarada lá de Gadaré, né, que ele estava com problema, hoje a medicina diria que... O demoniado gadareno. Diria que se uma pessoa chegasse naquela situação, estava com problemas... Um surto psicótico. Um surto psicótico. Aí, justo. mas Jesus entrou ali na vida dele e disse que ninguém segurava ele, porque o que é típico de uma pessoa que está com problema, né, psicológico, às vezes dá um surto assim, é muita gente para segurar, né? E Jesus entrou ali, né, e fez... Justo. Então, assim, porque... E curou, né? Fez uma obra ali de cura. Perfeitamente. Ressocializou aquela pessoa que não era mais uma pessoa que vivia em sociedade, né? Então, Deus ele pode fazer isso, ele pode transformar a sorte de uma pessoa que, de repente, passou por um problema, né? E esse problema desencadeou um problema psicológico e ele ficou desassociado, digamos assim, né? E Deus entrar ali e fazer uma obra? E a fé? A fé é fundamental nesse aspecto, viu? Porque, assim, quando você coloca ali a sua fé, a sua esperança em Deus, vamos dizer assim, eu acredito que isso lhe dá uma base muito grande para suportar a dificuldade da vida. Porque, assim, por mais que as coisas estejam indo mal, né? Por mais que as coisas não estejam indo legal, mas o camarada vai ter ali na mente que Deus vai trazer a solução, ou que o amanhã vai ser melhor, ou que as coisas, né, vão tornar a dar certo. Então, assim, eu coloco a fé como um elo principal para o homem conseguir vencer este tipo de problema, né, de doenças, de dificuldades. Então, assim, biblicamente, nós temos inúmeros exemplos que nos remetem à cura, né? Ao ato do camarada conseguir vencer através da sua fé em Deus. Eu assisti uma vez, eu li, na verdade, numa revista, fizeram uma pesquisa com pessoas que eram pessoas de oração, na verdade foi com mulheres, elas tinham problema de, se eu não me engano, de câncer. E aí separaram um grupo de mulheres, 2 grupos de mulheres, umas para... Elas iam se tratar à base só dos medicamentos. E o outro grupo das mulheres iam se tratar iam fazer o tratamento com a medicação e iam também passar por um processo de oração, entendeu? E aí, por incrível que pareça, isso saiu eu li numa revista. Pelo incrível que pareça, no final das contas, aquele grupo de mulheres que estavam se tratando com os medicamentos, mas também com o espiritual, através da oração, campanha de oração, tiveram mais tendências a saírem curadas dali. Então, a gente precisa crer, né, que Deus ele é a nossa esperança. E sei que, como já foi falado aqui, doutor Daniel, o nosso Brasil, né, ele está com números... Né, qual é o número mesmo de pessoas? 9,3%. Né? Isso quer dizer... 18 milhões de pessoas. Isso não é brincadeira. E na visão, né, do povo aí que pesquisam as coisas, é que isso vai piorar. Nós passamos agora, por exemplo, por uma pandemia, e eu julgo que a igreja, apesar de... Não falando de questão política, né, foi determinado que as igrejas tinham que fechar, mas eu entendo que a igreja foi fundamental. E teve muita gente que foi prejudicada exatamente por não ter como buscar um auxílio espiritual, né?
E é isso que eu também iria destacar, o papel fundamental da igreja, né, como instituição espiritual, na vida daquelas pessoas que sofrem, né, desses transtornos, né, dessas doenças. É fundamental o papel da igreja, dos trabalhadores, dos líderes, né, das pessoas, como forma de auxiliá-los, né, no combate a este tipo de situação. Doutor Daniel, o que fez você... Você sempre quis trabalhar com essa área? Como foi esse negócio? Sim, sempre quis. Desde 2010, quando eu de fato me dediquei aos estudos, eu fui logo procurar uma profissão que combinasse com o meu perfil, né? E eu percebi que a psicologia, ela, né, era uma área que me levou a pensar que trazia uma grande relevância social, né? Trabalhar com família, trabalhar, né, com os adolescentes, pessoas que de fato precisam, né, do nosso trabalho, do nosso acompanhamento. Então, tenho me dedicado todos esses anos até aqui e tem sido bastante satisfatório, né? E a questão do mundo digital, você acha que também corroborou para essa situação que a gente vive hoje? Demais. Quando se fala de questão digital, é uma variável cultural. Gente, todo mundo de criança, você percebe até criança que já sabe, né, mexer num celular. Ele liga, ele já vai lá para o programa que ele quer assistir ou que ela quer assistir. Então, o celular, o digital, ela é uma variável, né? Pode ser uma variável de estresse para alguns, pode ser uma variável de reforço positivo para outros. Então, hoje, praticamente 100% da população tem contato com o mundo digital. Tem desencadeado vários problemas? Tem, mas também tem os lados, né, benéficos. Positivo, né? Inclusive, doutor, aqui na cidade de Bacabal, a gente sabe de vários casos de jovens que, né, recorreram ao suicídio, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade do pai, né? Qual seria a dica, né, ou o alerta que o senhor deixaria para os pais com relação ao mundo digital? Quando se fala de questão familiar, aí o tema é mais denso. Por quê? Porque nós vamos tratar num ponto aqui muito principal, muito essencial. Por quê? Porque a família é a base da sociedade, pastor. Eu gosto muito do pensamento de alguns pensadores, como Aristóteles, o pai da sociologia, que é Emílio Durkheim, e eles trazem pensamento que nos ajuda a refletir a nossa realidade. Porque quando se fala de jovens, adolescentes, que tem esse pensamento, às vezes, recorrente de depressão, de suicídio, nós vamos lá para a origem, como essa relação familiar, que às vezes é carregada de aversividade, de conflito. O pai não respeita o filho não respeita o pai. Então, a gente, trazendo aqui agora para o nosso contexto, né? Ou trazendo a filosofia do pensador que eu admiro muito, que é Emílio Durkheim, ele vai falar o seguinte: a educação, ela é a ação exercida das gerações adultas sobre as gerações que não se encontram preparadas para a vida social. Olha só, a educação é responsabilidade da geração adulta. Então, essa geração adulta que tem que estabelecer o limite, estabelecer a regra, entende? E, às vezes, aí a gente pula para o pensamento de Aristóteles, que ele escreve um livro, Ética Nicômaco, que ele vai dizer que a maior herança que os pais deixam aos filhos é a ética. Por quê? Quando a gente observa o comportamento da criança, a gente observa automaticamente que ela nasce aética, amoral, ou seja, ela nasce sem ética, ela não sabe o que é certo e errado, devido ao rebaixamento do cognitivo, essa falta de maturação cognitiva. Então, ao longo das experiências, ela vai, e os pais estabelecendo o limite, a educação, entende? Ela vai entendendo o que é certo e o que é errado. Mas o que Aristóteles dizia? Que um dos fracassos estruturais de estabelecerem os limites na criança é justamente porque os pais, agora trazendo um termo clínico da nossa contemporaneidade, os pais, as gerações de hoje,
elas sofrem de uma síndrome conhecida como síndrome da abulia do córtex pré-frontal. O que significa isso? Estou desejoso para saber. A abulia, ela é uma combinação com a palavra a, né, o prefixo a, que significa bole, né? A significa falta, né? Junto com a palavra grega bole, que significa vontade. Então a gente junta a, que é falta, né? E bole, que significa vontade. Então abulia significa o quê? Falta de vontade, falta de iniciativa. Então, a síndrome da abulia de hoje dos pais é de ter essa iniciativa para estabelecer o limite, para estabelecer a educação na criança. Por quê? A educação é justamente estabelecer esse limite. E, às vezes, quando o pai estabelece o limite, a criança automaticamente começa a apresentar comportamentos aversivos, como chora, né, deita no chão, faz todo aquele... né, e isso, aos pais, vão aliciar também os comportamentos aversivos. Então, como isso é indesejável, eles vão o quê? Ter aquele sentimento de pena, de culpa, e eles retiram a disciplina. Então, a criança, ela cresce sem saber discriminar os estímulos, entende? Então, por falta dessa educação, dessa iniciativa, as crianças vão tendo certas dificuldades de comportamento, entende? Então, quer dizer que o pai tem que criar o filho dizendo não, muitas Não. das vezes. Porque nem sempre ele vai ter aquela garantia de ter aquelas coisas que, às vezes, o pai quer proporcionar. Sim. Então, quando na vida as portas se fecharem diante delas, as suas perspectivas, expectativas não foram alcançadas, elas podem se tornar uma vítima, né, desse problema psicológico. A vigilância, o cuidado, né, os termos nesse sentido assim, a Bíblia já falava também, né? A loucura vem constante à cabeça da criança, mas a vara da correção afugenta, né? Manda disciplinar, né, ensinar a criança teu filho o que deve andar. Então, tudo isso que o nosso companheiro está falando, as escrituras já aconselham há muito tempo atrás, né? De fato. E tem lá em Efésios, né? Quando Paulo aconselha os pais não irritar os filhos, para que não percam o ânimo. E em relação aos filhos, recomenda obedecer aos pais. Então, se os pais respeitarem, né, e querem respeito, precisa trabalhar dentro desse viés. Que a gente vê hoje muito adolescente. O primeiro caso que eu peguei no consultório foi de uma adolescente que relatava que tinha uma relação conflituosa com a mãe. Só ela de filha, a mãe era separada. Então, imagine, numa pandemia, né, e as pessoas em lockdown, em casa, presa, sem poder sair, e essa filha estando em casa 24 horas, tendo esse conflito com a mãe. Mas por que há esse conflito com a mãe? Então, é isso que a gente vai analisar, né, todo o repertório comportamental, tanto da mãe quanto da filha, que geraram esse conflito, essa relação conflituosa, falta de diálogo, né? Às vezes a mãe não se abre com a filha nem consegue se abrir com a mãe, que às vezes a mãe não está disponível para uma escuta. É por isso que a terapia, pastor, ela é importante, que a pessoa se sente, tipo assim, liberta, livre. Tem alguém, né, ali para escutar. Porque tem um terapeuta que ele vai fazer uma audiência não punitiva, ou seja, você pode relatar tudo, que ele não está ali para te punir, ele está ali para te acolher e fazer você entender todas as suas questões. E às vezes a mãe não está preparada para ouvir, não tem estrutura psicológica para ouvir dramas que a pessoa às vezes passa, que a mãe nem sabe. Principalmente Entende? hoje com a questão do celular. Às vezes a criança chega, mamãe e o papai, aqui o meu desenho que eu fiz, não vai para lá, que eu... entendeu? E aí, doutor Valdemir, essa questão, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que ninguém pode viver no mundo sem atenção e sem cobrança. São duas coisas que são essenciais na vida do ser humano. A cobrança e a atenção, né? Então, o que é que acontece? Às vezes tem jovem que se envereda pelo caminho, né, das drogas, justamente porque ele não tem assim,
a tensão dentro da casa dele, né, vindo dos pais. Então ele acha que, então não se preocupam comigo não, eu não tenho valor nenhum, então vou fazer isso, às vezes até para chamar a atenção. Não acontece isso? Muito, né? Isso é fato. A necessidade de... Muito bem. Então, a nossa conversa está muito boa. Hoje nós estamos tratando sobre a depressão e a ansiedade. E hoje eu estou tendo aqui essa felicidade, né, de estar recebendo aqui essa honra, de estar recebendo o doutor Daniel, nosso convidado. Ele é psicólogo, né, e também o doutor Valdemilson, que já está aqui conosco sempre, né? E eu quero dizer para vocês que a conversa está boa, mas nós, infelizmente, né, estamos chegando ao final, tudo tem que ter um começo e tem um fim. E eu quero, a partir de agora, né, vou passar aqui para vocês darem as considerações finais. Eu começo aqui pelo irmão Valdemilson. Pelo irmão Valdemilson. Vai lá, irmão Valdemilson. Agradeço, viu, o convite pela participação. E quero dizer, né, para aqueles que nos ouvem o seguinte... É natural que venha mesmo problemas, enfermidades na vida do ser humano, do cristão também. Todavia, não devemos perder o ânimo, né? Porque Jesus é a nossa paz e, essencialmente, é aquele que nos traz esperança, viu? Que Deus possa abençoar grandiosamente todos aqueles que nos ouvem e que possam achar o devido refúgio na pessoa de Jesus Cristo. Forte abraço. Muito bem. Doutor Daniel, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Denis pela oportunidade e a você dizer que depressão ela é uma doença e, como doença, ela precisa ser tratada. Então, não banalize, não subestime, certo? Se você conhece alguém que esteja em quadro depressivo, procure um acompanhamento médico, porque esse é o principal objetivo, levá-lo ao acompanhamento médico para que haja tratamento, né, efetivo. Muito bem. O senhor tem algum número para contato? Quer deixar aí o endereço das suas redes sociais? Como lhe encontrar? Nós estamos trabalhando ali na Castelo Branco, bairro Madre Rosa, número 128, em frente à TV Cidade. Temos um consultório lá. Tem o atendimento psicológico e o atendimento psicopedagógico. Nosso público é crianças que têm o diagnóstico de autismo, adolescentes, jovens, adultos que tenham problemas com tanto ansiedade quanto depressão. Então, nosso contato é 8277-7555. Muito bem, mais uma vez quero agradecer a ilustre presença de vocês. Para mim, eu tenho certeza que hoje foi levado aqui um assunto bastante importante que vai ajudar muita gente que vai ter acesso a esse conteúdo. Eu quero também agradecer a nossos inscritos, né, todos vocês que nos acompanham, que prestigiam, né, o nosso trabalho, né. E eu quero também aproveitar e pedir para aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, porque você pode ter certeza que você, fazendo um conteúdo desse aqui, chegar a essas pessoas que precisam, né, você vai estar também fazendo um grande serviço. A gente vê as pessoas, às vezes, né, nas redes sociais, eles compartilha tantos vídeos, a gente vê tantos vídeos que não ajudam em nada sendo compartilhados, disseminados, né? Não edificam. E um trabalho tão belíssimo desse que vai ajudar milhões de pessoas, né, se você assim nos ajudar. Agradecer também aqui a minha esposa, a irmã Catiane, que ela está aqui nos ajudando aqui, né? Que ela fala alguma coisa. Então, agradecer aqui, deixar um abraço aqui para a minha esposa, a irmã Catiane. E um abraço aqui para os nossos colaboradores, irmão Jean, o irmão Anderson, que está aqui sempre conosco, amém? Se inscreva no nosso canal. Olha, deixa o seu comentário lá abaixo do vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Um abraço, que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, você que está passando por um problema de depressão, qualquer que seja o seu problema, procure Jesus, porque Ele é a solução para todo o nosso problema. Um abraço, até a próxima oportunidade.